Aloha, quadrinho lançado aqui no Brasil pela editora Hipotética. Nunca não tinha nada dessa editora ainda, mas com base nesse quadrinho aqui eu fiquei muito interessado por adquirir as outras coisas do catálogo deles. É escrito e desenhado pela uruguaia Mako, e sinceramente eu não sei se ela tem outros quadrinhos físicos publicados, mas ela tem vários quadrinhos que ela publica na internet. Inclusive, se você lê espanhol, também recomendo ir atrás das coisas que a Mako posta, tanto no Instagram como no site dela. Eu conheci esse quadrinho aqui por meio da newsletter do Érico Assis, e se você não conhece a newsletter do Érico Assis, o link da newsletter vai estar aqui na descrição do vídeo e recomendo muito que você conheça. É o momento que eu mais espero da semana, né? Ele posta um texto novo toda sexta e eu fico ansioso para ler as coisas do Érico. Eu gosto muito, ele é uma referência para mim, né? Porque ele é jornalista, eu também sou jornalista, meu sonho é trabalhar com quadrinhos. Mas enfim, eu conheci esse quadrinho pela newsletter do Érico, que é meio que uma entrevista com a escritora, que fala sobre as influências dela. E pelas páginas que ele coloca no texto já dava para ver que é um quadrinho extremamente diferente, um quadrinho meio experimental, em que a história não é o principal bônus, a principal característica boa do quadrinho. E a história do quadrinho em si é bem básica. É sobre uma menina sem nome, né, que é essa menina aqui da capa, e ela sai andando numa jornada por sonhos, assim, ou lugares oníricos, não dá para saber ao certo o que está acontecendo ali, e ela vai se encontrando com várias pessoas no meio do caminho. A história é basicamente isso. Mas o principal do quadrinho não é a história, como eu já disse, mas sim a narrativa, o jeito que a Mako usa para contar esse quadrinho, que já dá para ver um pouco aqui na capa, por exemplo. Ó, aqui, assim, vamos supor que começa por aqui, né? Tem ela escalando e dando a volta e meio que fica num loop infinito, mas teoricamente poderia começar daqui, enfim. E atrás a mesma coisa, só que no sentido oposto, que eu achei muito legal já na capa. Mas aqui nesse quadrinho vai ter certas páginas que funcionam na narrativa convencional de histórias em quadrinhos, mas também tem páginas que algum quadrinho não é necessário ler para entender o todo. Vai ter páginas que o último quadro da página é o do meio, então a leitura da página termina aqui, por exemplo. Vai ter páginas que a ordem de leitura dos balões vai meio que num zigue-zague, né? Não vai seguir aquela ordem tradicional de leitura de quadrinhos. Vai ter página que a leitura do quadrinho não começa pelo primeiro quadro da página, por exemplo. Então não é um quadrinho, assim, apesar de ser um quadrinho bonitinho, fofinho, né, assim, amigável, não é o tipo de quadrinho que você vai dar para alguém que nunca leu quadrinho e está querendo começar. É aquele tipo de quadrinho para a pessoa mais iniciada, para a pessoa que entende um pouco, para a pessoa que gosta de uma leitura um pouco mais desafiadora, que envolve a linguagem. É esse tipo de leitura. E para mostrar um pouco do que eu estou falando aqui, do que eu estou querendo dizer, eu vou ter que mudar o ângulo da câmera rapidinho. Esse aqui é um ótimo exemplo de página que eu falei, por exemplo, que a narrativa vai numa espécie de zigue-zague e também que não começa no primeiro quadro, né? Por exemplo, normalmente começaria aqui e iria nessa ordem, mas aqui a gente vê que começa lá embaixo na página. Ela vem nadando, levanta, toma um impulso, sobe aqui pelo meio da página, né? Aqui fica um espaço meio em branco para representar o mar, e ela continua aqui, e na página seguinte ela continua com essa brincadeira, e aí sim ela sai no final, né? Aqui começa no primeiro quadro, porque parou aqui, ela começa, vai nadando e descendo, fazendo todo o zigue-zague, aí ela sobe aqui no muro, e termina aqui em cima. E aqui tem um exemplo de página que a leitura não começa no primeiro quadro e também não termina no último quadro da página. Por exemplo, começa aqui embaixo com a morte meio que plantando alguma coisa, e esse ser nasce, sai voando, faz toda a volta, dá pra ver pelo traçado, né? E ele termina aqui no meio. Ele não continua pra cá, porque aqui já foi lido nesse sentido, né? Então ele termina no meio. Uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhuma história em quadrinho. E quando eu bati o olho nessa página, eu até estranhei. Pensei, nossa, tá certo isso? É assim mesmo. Mas eu achei, assim, completamente genial. Uma coisa que eu achei que eu nunca ia ver numa história em quadrinho. Alguém brincar com a narrativa dessa forma. E aqui é mais um exemplo de narrativa em zigue-zague nos quadros.
E também é um exemplo da página que eu falei, por exemplo, que um quadro não precisa ser lido, né? Porque a narrativa segue a Mako. Aqui ela está dentro de uma casa, ela sai fora, escala aqui o muro e sai da página. Mas tudo funciona para ambientar, porque, por exemplo, se não tivesse a sarjeta, né, que é a parte que divide os quadros, isso seria um plano completo, basicamente uma foto de uma casa vista de cima, e funcionaria meio que num efeito do Gianni Di Luca, né, que ele criou o famoso efeito de Luca, que é quando um personagem se move, a gente vai vendo ele se movendo na página em uma espécie de splash page, né, que seria um quadro grande só que a gente vê o personagem se mexendo. Mas aqui, como ela divide com a sarjeta os quadros, a gente vê a Mako saindo a Mako não, eu falo Mako, mas a Mako é a escritora, é a personagem sem nome aqui. A gente vê a ação dela saindo dessa casa, escalando o muro e saindo da página. Mas, por exemplo, esse quadro aqui, assim, meio que não tem por que existir. Você olhando para ele ou não, você vai entender o que está sendo retratado, mas tudo funciona tão perfeito para a ambientação que você quer ver o que vai acontecer nesse quadro, você quer ver tudo, você quer olhar os mínimos detalhes, você quer ver o cara aqui assistindo TV no cantinho com o tênis jogado de qualquer jeito, você quer ver um cara aqui na rua correndo apressado por algum motivo que a gente não sabe o que. Então toda essa narrativa da Mako é uma coisa espetacular, assim, que quando eu li explodiu minha cabeça, e que quando eu terminei de ler, daí, assim, a primeira vez eu não sabia que seria uma experiência tão diferente de leitura. Logo que eu terminei de ler, eu já voltei e li tudo de novo, e foi uma experiência muito melhor. Assim, é realmente uma coisa que só dá pra ver em quadrinhos, é impossível isso ser retratado num filme, isso ser retratado num livro, numa série de TV, num jogo, enfim. É uma coisa que só existe no meio dos quadrinhos, e é o que eu acho que torna esse gibi tão genial. Eu achei um quadrinho completamente genial, que provavelmente vai estar nas minhas leituras, nas minhas melhores leituras do ano. Um quadrinho que merece ser lido, merece ser conhecido. Eu gosto muito desse tipo de história que desafia o leitor, que convida o leitor a participar ali da história. Não é aquela coisa mais simples de só ir lendo, que também tem seu valor, óbvio. Mas é sempre bom quando um artista quebra esse paradigma, né? E esse tipo de quadrinho é o que eu acho que mostra o verdadeiro poder da narrativa dos quadrinhos, né? É aquele tipo de história que não dá para ser contada em um filme, por exemplo, não tem como. Só é possível ser feita essa história por meio de quadrinhos, isso que eu acho mais legal. E o que eu achei mais surpreendente é que esse quadrinho foi feito por uma menina bem jovem, né? Agora ela tem na casa de uns 30 anos, mas é muito jovem, e ela já tá fazendo uns trabalhos assim que desafia o leitor, que quebra essa narrativa tradicional, e eu tô muito ansioso para ver os próximos trabalhos da Mako, o que ela ainda pode fazer, como que ela vai ousar mais com a narrativa dos quadrinhos. E eu tô, assim, vou procurar tudo que ela fizer, porque vale muito a pena. Então comente aí se você já leu Aloha, se você gostou, se você conhecia, que provavelmente muita gente nunca tinha ouvido falar desse quadrinho, mas recomendo demais. Caso você for fazer alguma compra na Amazon, o link direto para esse quadrinho vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo muito, assim, muito, muito, muito mesmo. Se ainda não ficou claro aqui pelas minhas falas, pelo tanto que eu gostei do quadrinho, compra e leia que você vai entender o que eu tô falando. É surpreendente de verdade. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, comenta aí, né, como eu já disse. Mas por hoje era só isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e um abraço.